Uma coisa que eu comecei a prestar atenção é que parece que a gente vive numa cultura que não nos permite errar. E antes de mais nada eu queria esclarecer o que seria esse errar, porque eu não estou falando sobre coisas pesadas, eu não estou falando sobre crimes e coisas do tipo. Eu estou falando daqueles erros que normalmente a gente comete tentando acertar. Sabe quando você está aprendendo a fazer alguma coisa, como por exemplo um esporte, sei lá, quando você começa a aprender natação, e obviamente você não sabe como fazer os movimentos corretos. Então no começo é natural que você erre os movimentos até você aprender como se faz do jeito certo, e aí você vai ajustando até que finalmente você faz do jeito certo. Normalmente o processo de aprendizagem tende a ser assim. Obviamente tem exceções, tem gente que realmente aprende as coisas de um jeito bem mais rápido, bem mais fácil. Só de observar a pessoa já sabe qual seria o modo certo de executar alguma coisa, de se fazer alguma coisa, enfim. Mas acho que a maioria das pessoas, né, tendem a errar nesse começo. Além disso, nem todo mundo sabe muitas coisas, né? A gente não nasce sabendo de tudo. Mas parece que a gente finge que sabe tudo, sabe? A gente finge que manja de todas as coisas, que nunca errou, que nunca erra. E a gente vai perpetuando uma cultura que parece que não nos permite errar. E assim, eu não sei se o que eu tô falando é algo exclusivo do Brasil ou se é algo, sei lá, humano, se outros países passam por isso. Mas chega a ser engraçado que o Brasil normalmente não é, sei lá, grandes coisas em relação a outros países, mas todo mundo aqui é o bichão, né? Todo mundo aqui é a pessoa que sabe de tudo, que nunca erra, que não precisa de ajuda e que sempre aponta o dedo pra você quando você erra, né? Então fica um negócio meio estranho, né? Quando você compara o fato de que o Brasil não é lá grandes coisas, mas todo mundo aqui parece que age que é, né? Mas enfim, acho que muito disso começa na nossa infância, inicialmente pelos nossos pais, e eu acho que não vai ser difícil você imaginar o que eu vou descrever agora, mas imagina que você está lá lavando a louça e você acaba, né, deixando um copo escorregar pela sua mão e esse copo de vidro cai no chão e quebra. E a primeira coisa que me vem na cabeça é uma mãe ou um pai extremamente raivoso, gritando feito uma gralha, falando atrocidades para a criança, né? Ah, mas você não faz nada direito, você quebra tudo. E aí a gente vai deixando de fazer as coisas por medo, porque a gente sabe que no menor dos erros que a gente comete, vai ter essa voz nos castigando. Fora quando, né, rolava castigo físico, né? Então a gente tem um... Eu esqueci como é que o behaviorismo chama disso, uma punição positiva, né? Alguma coisa do tipo. Eu não sou behaviorista, então não faço a mínima ideia de como seja. Mas você basicamente oferece uma punição, né? Você adiciona um estímulo aversivo, que é a dor, que é a rejeição, que é essa coisa ruim, e essa coisa aversiva vai estar lá no teu cérebro sempre que tu pensar em fazer algo, né? E não só isso, em várias outras coisas. Acho que o papel dos pais acaba influenciando nessa questão de como a gente acaba criando essa cultura de não podemos errar. E acho que além dos pais, na nossa infância a gente também passa isso na escola. A gente tem todo um sistema educacional que é baseado em testes e coisas do tipo. E particularmente eu sempre achei a escola um ambiente extremamente hostil. Então imagina você cometer erros na escola. Tipo, imagina você falar alguma coisa errada sem querer. Se você, sei lá, esquecer o cinto, suas calças baixam na frente de todo mundo ou algo do tipo. Imagina, sei lá, qualquer situação embaraçosa, né? Pô, é algo bem complicado de se lidar. Aí você junta ao fato de que tem professores que pioram essa situação, né?
Tem gente, muita gente que teve dificuldade de passar em determinada matéria e o professor não ajudou, muito pelo contrário, né? Foi bem rude, foi bem, né, bem chatinho com o aluno e fez com que o aluno criasse essa ideia de que ele é ruim, que ele não é bom bastante, né? Então você tem aquele ambiente que reúne várias crianças que não têm o seu senso do que é certo e o que é errado muito bem formados. Então se você comete qualquer gafe, qualquer erro, você vai ter um bando de crianças te julgando. E criança julga pra caramba. Esse lance de que criança é pura e inocente eu nunca acreditei. O bullying que eu sofri já foi o bastante para eu aprender que isso é uma bela de uma mentira. E você junta o fato de que tem professores que realmente são bem cruéis, sabe? Tem professores que fazem esse papel de carrasco do aluno, que, sabe, não sabe auxiliar quando o aluno erra para ajudar ele a, né, acertar, a aprender, ou algo do tipo. E normalmente a gente tende a disfarçar as nossas ações ou a simplesmente não agir para que a gente não tenha esse problema da punição quando se erra, né? E eu acho que isso é muito bem construído na infância. Aí chega na adolescência e isso vai se perpetuando, vão se adicionando novas coisas na nossa vida, novos conflitos, vai se adicionando coisas que colocam pressão na gente, né? Você tem as questões sociais, você está se descobrindo enquanto indivíduo, enquanto pessoa, descobrindo o mundo, grupos, né, amizades, relacionamentos, os primeiros relacionamentos quase sempre são na adolescência, e tem questões de estudo, de muitas vezes trabalho, né? Tem muita gente que começa a trabalhar nos 16 anos, né? Tem muita gente que começa a fazer algum tipo de serviço mais ou menos nessa época. É nessa época que a gente começa a ter as responsabilidades. A infância vai sendo deixada para trás e tudo que a gente ganha é responsabilidade, é cobrança, é pressão. E obviamente a gente vai se estressando porque a gente sente que não pode errar. Porque não só foi colocado na nossa cabeça isso enquanto criança, através da escola, através da nossa família e coisas do tipo, através dos nossos grupos sociais, do círculo social que a gente frequenta, dos círculos sociais, né? Isso vai se intensificando por questões de faculdade, por questões de relacionamento, a gente está cada vez mais imerso na cultura do mundo, e a cultura do mundo normalmente é essa, de que a gente não pode falhar, que a gente tem um roteiro fixo para seguir, que a gente tem que ser assim, que a gente tem que ser assado, e a gente não desenvolve uma confiança, um autoestima suficiente para não deixar que isso afete tanto a gente, porque querendo ou não isso sempre vai acontecer. A gente sempre vai estar inserido numa cultura que não liga pra gente exatamente. E nem tem que ligar, sabe? Não faz sentido. Mas nós, enquanto pessoas, né, a gente tem que ligar, né? A gente que tem que botar os limites e saber quando é a hora de ceder e quando é a hora de não ceder. Só que infelizmente essa capacidade é muito subdesenvolvida, pelo menos eu percebo isso, tanto em mim quanto em muitas pessoas que eu conversei, muitas pessoas que eu observo e tal. A gente acaba simplesmente se deixando levar, e nisso de se deixando levar, a gente não percebe que a gente está cada vez mais perpetuando essa cultura de que não se pode errar, mesmo que esteja aprendendo. Acho que o melhor exemplo que eu consigo pensar vem muito do universo masculino, que todo homem, ele nasce sabendo transar e obviamente ele já fez isso até mesmo antes de vir ao mundo. Ele perdeu a virgindade antes do pai dele. Então tudo que se relaciona a coito, a nheco-nheco, a tico-tico no fubá, o cara já sabe. E meio que vai se perpetuando a ideia de que o cara tem que saber essas coisas. Tipo assim, não no sentido de tipo assim, obviamente é interessante você saber essas coisas, mas
Eu acho que ninguém nasce sabendo. E se você não nasce sabendo, você primeiro tem que se colocar na posição de eu não sei, eu vou aprender, e aí eu aprendi, eu vou fazer as coisas direito, né? Mas não é o que acontece. O que acontece? Não, eu sei. A pessoa não sabe. A pessoa não vai buscar aprender nada. E obviamente na hora H, ela vai cometer alguns erros. Não só isso, mas também se perpetuar a ideia de que, de fato, você tem que, de fato, já ter aprendido tudo isso. Ninguém vai se dar o luxo de pensar, ah, não, a pessoa não sabe algo. Beleza, sem problema. Não, o que acontece é justamente um monte de dedo sendo apontado na sua cara, sabe? E não é legal. Afinal, como assim você não sabe? Eu conheci uma pessoa que sabia, então obviamente você tem que saber também, né? Um outro exemplo que eu vejo, e aí não tem exatamente a ver com um erro, mas tem a ver com o fruto dessa cultura de não é permitido errar, é o fato de que muitas garotas têm se queixado de que os homens não tomam mais atitude. E muitos homens, de fato, têm certo receio de abordar garotas, eu incluso. E eu não quero entrar tanto nos pormenores de por que isso acontece, mas acho que um dos motivos é de que se você fizer uma abordagem e não der certo, no mínimo você vai ser rejeitado. E a rejeição é uma dor muito difícil de lidar. É difícil lidar com a rejeição. E, infelizmente, muitas pessoas, e acho que muitos homens, não sabem lidar com a rejeição. Fora o fato de que talvez você possa ser, sei lá, exposto ao ridículo ou algo do tipo, enfim. E ao mesmo tempo que rola isso, também rola o fato de que muitas pessoas vão apontar o dedo pra você e dizer, haha, tomou um fora, haha, a moça lá não quis você, nossa, você é zoado, você é isso, você é aquilo. Olha lá, tomou um fora, kkk, tipo isso. Sempre me vem na cabeça vários dedos sendo apontados pra você em posição de julgamento, sabe? Sempre que você comete algum erro. E as pessoas ignoram o fato de que a gente não nasce sabendo quase nada. A gente até tem alguns impulsos mais automáticos, algumas coisas que são herdadas, ou sei lá o quê. Pessoal da neurociência, dessa galera aí deve manjar mais. A verdade é que a gente não sabe as coisas por padrão. A gente vai aprendendo e nessa de aprender a gente obviamente vai cometer alguns erros. E é normal isso. A gente muitas vezes erra porque a gente não sabe, no meio de todas as possibilidades que a gente tem para realizar algo, a gente não sabe qual a melhor. A gente não sabe qual é a certa. Então a gente vai testando as possibilidades até achar que faz sentido. Às vezes a gente dá sorte de fazer uma possibilidade que é justamente a mais correta, a melhor ou algo do tipo. Mas nem sempre isso acontece. Às vezes a gente consegue saber qual a possibilidade é melhor simplesmente vendo outras pessoas, simplesmente, né? Mas na grande maioria das vezes a gente não sabe como fazer muita coisa. E para piorar, muitas vezes a gente não sabe nem onde se ensina isso. Porque muitos não estão dispostos a ensinar. Toda essa galera que é a manjona, que nunca erra, que sabe de tudo, não vai ensinar você. Ela só vai apontar o dedo para você. E esse é o grande problema. A gente não sabe e a gente tenta saber e a gente não aprende porque ninguém ensina, porque a gente não sabe como aprender, porque a gente também tem orgulho demais e não aceita se colocar nessa posição de eu não sei. Muitas vezes a gente, né, por orgulho, não gosta de se colocar nessa posição de eu não sei, mas é justamente se colocando nessa posição que a gente se permite aprender. Agora me veio na minha cabeça muitas coisas. Falando sobre isso, eu me lembrei de muitas coisas da minha infância, porque eu sempre fui uma criança muito curiosa e fui uma criança meio sem medo, sabe? É estranho pensar como eu criança era bem diferente do eu adulto. Mas eu não tinha vergonha de perguntar as coisas, eu nunca tive, porque eu sabia que sempre que perguntasse, eu teria uma resposta, eu teria, sabe, um novo conhecimento.
Eu acho que uma das coisas que eu gostava do meu pai, pelo menos, é que ele sempre fez questão de responder. Ele sempre fez questão de incentivar que eu fizesse as perguntas, né? E eu sempre fiz muitas perguntas. Acho que é uma coisa bem comum das crianças. E, infelizmente, boa parte dos pais silencia, né, as crianças e acaba desenvolvendo nas crianças essa crença de que não se pode perguntar, não se pode, né? Eu acho isso muito errado. Mas infelizmente isso também me rendeu situações meio embaraçosas que na cabeça agora não tá me passando, mas eu tenho quase certeza que rolou alguma coisa do tipo. Deu ter feito alguma pergunta, né, e a pessoa responder tipo, como assim você não sabe isso? Pô, é sério que você não sabe? KKK. E eu perguntei, não sei, e aí, o que que é? E a pessoa não dizia, não queria responder. E, enfim, é uma daquelas coisas que não faz sentido na minha cabeça, sabe? Esse negócio de você fingir que sabe alguma coisa. Mas infelizmente eu já fiz muito isso também, principalmente para me adaptar, para não me colocar nessa posição de vulnerabilidade em não saber algo, né? Porque você é muito julgado se você não manja de algo que parece que todo mundo manja. E eu sempre senti que existiam certos códigos, certas normas sociais que todo mundo sabia e eu não. E é foda que você nunca consegue aprender esse tipo de coisa porque ninguém ensina. Ninguém ensina. Se você perguntar, tá, se acontecer tal situação, o que eu faço? Ninguém fala. O pessoal pressupõe que você tem que saber. Eu acho que tudo isso piorou com a internet, sabe? Porque a internet é um grande antro de pessoas apontando o dedo, um grande tribunal sem justiça em que todo mundo opina e julga as pessoas sem um mínimo senso de justiça, sabe? Na internet todo mundo manja de tudo, na internet todo mundo é o fodão, na internet todo mundo se coloca naquela posição de juiz, naquele pedestalzinho em que você é foda, que você é a pessoa perfeita e todo mundo é errado. E coitado do mundo, sob o seu julgo, né? Mas meio que é, a internet é meio que isso, sabe? Rolou um caso relativamente recente do Gaules, que é um streamer ou algo do tipo, que terminou com uma moça e o pessoal começou a julgar o cara, julgar a moça, começou a dizer que ele devia ter se atentado a isso ou algo do tipo. Aí o cara apareceu com outra depois desse término e todo mundo foi vasculhar o passado dessa garota e começaram a julgar o cara também, todo mundo se colocou nessa posição de, sabe, quase que paternalista do Gaules. Pô, mano, o cara ganha dinheiro pra caramba, mano. Eu acho que o cara tá bem, né? Minimamente bem, né? E se for o caso de, sei lá, a garota ser essa coisa horrível que todo mundo tá falando que ela é, e vai acontecer alguma tragédia na vida amorosa dele, pô, mano, qual o problema? Por que ele não pode cometer esses erros, sabe? Por que o ser humano não pode errar tentando aprender, sabe? A gente simplesmente julgou o cara porque ele tá vivendo a vida, porque ele tá tentando viver a vida, porque ele tá tentando acertar do jeito dele. E mesmo assim, se acontecer uma tragédia com ele, se acontecer, sei lá, da garota trair ele, da garota largar ele, da garota fazer alguma coisa com ele, qual o problema exato? Tipo, qual o problema exato de errar, sabe? Parece que o tempo todo a internet está colocando o dedo, né? Eu tô falando muito isso, colocando o dedo, parecendo a internet é um grande proctologista. Mas a internet está o tempo todo julgando, né? Se colocando nessa posição de juiz. E em nenhum momento tem se estendido a mão, sabe? Porque, querendo ou não, quando se erra, a coisa que a gente mais precisa é de que alguém estenda a mão pra gente.
indicando qual o caminho certo. E quando eu falo indicando o caminho certo, não é o caminho que você acha que é certo, é o caminho que você tem certeza de que é certo porque você viveu isso. É aquela troca de experiências, né, que pressupõe que o professor tem que passar para o aluno, de que a pessoa mais experiente passa para a pessoa menos experiente, né? Aquela mão que é estendida quando você está na merda, que é estendida justamente para você agarrar e você conseguir sair da situação que você está. Mas não é isso que acontece. Obviamente não é isso. Ninguém tá sendo de fato prestativo, gentil ou algo do tipo, não. É muito pelo contrário. Muitos dedos sendo apontados, é isso. A internet é um web dedo apontado para você, falando, haha, você errou. Pergunta, quem aponta o dedo não erra? Aí me vem aquela passagem bíblica clássica, né? Quem jamais errou, quem jamais pecou, que atire a primeira pedra, ou algo do tipo. Apesar de que muita gente pode achar que tanto essa passagem bíblica quanto o conteúdo do meu vídeo fosse uma espécie de passação de pano para erros, mas logo em seguida dessa passagem, Jesus fala, vá e não peques mais. E a ideia é justamente essa, a gente quer acertar. Pelo menos eu acredito que a gente queira acertar, a gente quer fazer o que é certo. Mas a gente está botando tanto impeditivo nisso que complica. E cada vez mais a gente vai internalizando todas essas vozes, todos esses dedos apontados, todos esses juízes e carrascos na nossa cabeça e a gente não consegue fazer nada. Sabe? A gente simplesmente não consegue fazer nada, porque a gente não consegue lidar com os erros, a gente não consegue fazer as coisas acontecerem como devem acontecer, porque como é que faz? Tá cheio de coisa na nossa cabeça, tá cheio de gente falando que a gente tá errado e não dizendo como é que é o certo, sabe? Como é que acerta assim? Uma coisa que eu percebi gravando vídeos é que quanto mais eu foco no meu erro, mais eu tendo a cometê-lo. Principalmente questão de falar, né? Às vezes eu falo uma palavra errada, aí eu penso, eita, falei a palavra errado, né? E de tanto eu pensar na palavra errada, como tá no meu cérebro já engatilhado, eu vou falar essa palavra errada de novo, sabe? Agora, se eu foco no que é o certo, no que eu deveria ter acertado, aí já fica mais fácil, sabe? Eu acredito que fica bem mais fácil quando a gente tenta focar no que deveria ter sido, se a gente tivesse acertado. Em vez de ficar pensando, nossa, eu errei, porque eu errei nisso daqui. A tendência, acredito eu, que vai ser cometer esse erro de novo, e de novo, e de novo. Enquanto a gente ficar se identificando com o erro. Infelizmente, a nossa cultura faz com que a gente se identifique com o erro, direto ou indiretamente. Seja você sendo aquela pessoa que erra e é ostracizada, como uma pessoa que finge que não erra para evitar o ostracismo. Em todos os casos, tá errado, tá zoado, ninguém vai para frente assim. E é isso, talvez esse vídeo seja um erro. Eu tô gravando de um jeito meio desempolgado, de um jeito, sei lá, porque eu não tô seguindo um roteiro. Eu só tava com a ideia na minha cabeça, só que eu resolvi arriscar para incentivar a minha cabeça de que tá tudo bem errar. Tá tudo bem errar porque pelo menos eu tentei e na próxima tentativa eu posso usar desse erro para aprender, para ver, putz, eu errei nisso, né? E se eu tentar diferente? E se eu fizer assim? E se eu fizer assado? Porque a vida, ela exige movimento. E muitos desses movimentos que a gente vai realizar na vida não vão ser certos, eles vão ser erros. Eles vão ser tentativas muitas vezes erradas, frustradas. Mas sem isso a gente não vai chegar na tentativa certa, a gente não vai chegar na possibilidade certa, no movimento certo. E nessa de ficar com medo de errar, nessa de ficar com medo de ostracismo, dos dedos apontados e coisas do tipo, a gente acaba não fazendo nada. E uma vida parada, sem movimento, é uma vida apodrecida.
Que a gente vai aos poucos congelando, perdendo nossa vontade, perdendo nosso ânimo, nosso entusiasmo, e quando a gente se vê, a gente está deprimido, a gente está podre por dentro, né? E acho que muito disso seria evitado se nós fôssemos mais gentis e mais, não sei dizer, mais de boa com os erros dos outros, sabe? Tá tudo bem em certos erros, sabe? Tá tudo bem, muita gente tá tentando aprender, tá tentando acertar, e em vez de ficar apontando o dedo, rindo, sabe, fazendo troça, fazendo, sei lá, você ajudar a pessoa. Acho que a melhor coisa que você pode fazer é ajudar a pessoa, estender a mão, ser uma pessoa de fato companheira, ser uma pessoa de fato gentil, ser uma pessoa de fato que ajuda. Porque se você realmente sabe todas essas coisas que você diz que sabe, se você não comete esses erros que você diz que não comete, pô, ajuda a pessoa a chegar nesse nível, pô. É bem mais interessante, é bem mais legal. O mundo seria bem melhor. Pô, imagina. Mas infelizmente eu acho que é pedir demais, né? Eu acho que talvez sei lá, eu não consigo ver que a solução está em esperar que as pessoas vão fazer isso. Mas eu acho que é interessante que nós, né? Eu tô apontando o dedo para mim mesmo, nós sejamos mais assim, sabe? Sejamos mais tolerantes aos erros, às tentativas erradas das pessoas, que a gente seja mais gentil e menos julgador, que a gente estenda mais a mão, que a gente aponte menos o dedo, e principalmente que a gente crie uma autoestima, uma personalidade forte, uma mentalidade forte o bastante para entender que o mundo não vai ser gentil com a gente, que o mundo tá cagando e andando pra gente, e quando a gente errar, de fato, vão apontar o dedo na nossa cara, vão rir da nossa cara, vão falar, haha, você errou. E a gente tem que ser forte o bastante para não deixar com que isso nos abale. Às vezes talvez seja o caso da gente, né, nós mesmos, sermos essa pessoa que estende a mão, sabe? Para nós mesmos. É meio bizarro, né? Mas a gente não percebe que muitas vezes somos nós que nos julgamos, somos nós que internalizamos essas vozes, esses carrascos, esses juízes na nossa cabeça, e a gente começa a dar poder a essa entidade mental, sabe? E muitas vezes a gente podia ser mais gentil conosco, né? A gente podia estender a mão pra gente mesmo. A gente podia, né, em vez de se xingar quando erra, a gente, pô, erramos, mas foca no que devia ter sido acertado. Porque senão ninguém vai conseguir fazer nada. E se a gente não consegue fazer nada, a gente não vive. Essa é a reflexão do dia, nesse fim de tarde sem pôr do sol, totalmente nublado, totalmente paulista vibes, porque eu espero que depois desse tempo nublado o sol possa nos agraciar com a sua presença. E é isso.